Nós já falamos num outro vídeo a respeito do princípio tributário da anterioridade, garantia para o contribuinte, garantia, mas que tem exceções. Há casos em que o poder público, União, Estados, Distrito Federal e municípios não precisarão observar o princípio da anterioridade, nem anual e nem a nonagesimal. E eu vou então neste vídeo passar para vocês quais são as exceções, porque essas exceções costumam ser muito cobradas em concurso público, em exame de ordem. Vamos a elas. Quase todas estão no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. São exceções ao princípio da anterioridade anual. E quando eu digo exceções à anterioridade anual, eu quero dizer, podem ser cobrados no mesmo exercício financeiro, no mesmo ano em que foi publicada a lei que os instituiu ou os aumentou. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório em caso de calamidade, guerra, CID combustível e ICMS combustível. Todos esses tributos que eu relatei agora, que eu passei para vocês agora, são tributos que podem ser cobrados no mesmo exercício financeiro em que a lei que os instituiu ou os aumentou foi publicada, por serem exceção ao princípio da anterioridade anual. Eu vou repetir. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório em caso de calamidade e guerra, CID combustível e ICMS combustível. Agora, passando para as exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal. E quando eu falo exceções à noventena, eu quero dizer, não precisam esperar os 90 dias para serem cobrados, os 90 dias a partir da publicação da lei para serem cobrados. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto sobre operações financeiras, imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório em caso de calamidade e guerra, e o IPTU e o IPVA, mas somente quando o aumento do IPTU e do IPVA se der em razão da modificação da sua base de cálculo. Beleza? Mais uma vez, olha só, exceções à noventena. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto sobre operações financeiras, imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório em caso de calamidade e guerra, e IPTU e IPVA quando o aumento se der em virtude da modificação da base de cálculo desses impostos. Dito isso, eu tenho 3 observações a fazer. A primeira delas é a seguinte, se vocês observaram, nós temos 5 tributos que são exceções tanto à anterioridade anual quanto à anterioridade nonagesimal. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório em caso de calamidade e guerra. Esses 5 tributos são exceções tanto à anterioridade anual quanto à anterioridade nonagesimal. Essa é a primeira observação. A segunda observação é a seguinte, o empréstimo compulsório, que está no artigo 148 da Constituição, só é exceção ao princípio da anterioridade nos casos do inciso 1, ou seja, quando o empréstimo compulsório for instituído em virtude de calamidade pública ou guerra externa e sua iminência. Essa é a exceção. Se o empréstimo compulsório for instituído nos casos do inciso 2 do artigo 148 da Constituição, ou seja, para fins de investimento, aí ele não será exceção ao princípio da anterioridade. Deverá respeitar a anterioridade, tanto a anual quanto a nonagesimal. Terceira observação. O IPTU e o IPVA, se vocês observaram bem, apenas são exceções à anterioridade nonagesimal quando o aumento deles se der em razão da modificação da sua base de cálculo. Essa é a exceção. Se o aumento do IPTU e do IPVA se der por outra razão, por exemplo,
aumento na sua alíquota, aí eles não serão mais exceção à anterioridade nonagesimal, devendo respeitá-la. Beleza? Este vídeo é muito importante para quem pensa em fazer concurso público, exame de ordem, exceções ao princípio da anterioridade. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, né, façam seus comentários, compartilhem, mandem sugestões, críticas. Conto com vocês. Grande abraço, tamo junto, até mais.